Um Brasil sem vacina volta a registrar mais de 1.000 mortes num dia, enquanto mais de 14 milhões e meio de pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a doença do coronavírus de 2019. No Brasil foram mais 1.186 mortes e 57.447 casos novos nesta terça-feira. Total de mortes chegou a 197.777 e o de casos confirmados passou de 7.800.000. O número de mortes, a média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 723. Em conversa com seguidores, o presidente Jair Bolsonaro acusou a mídia sem caráter de exagerar o noticiário sobre a pandemia, embora o maior responsável pelas mortes, que nesta semana devem ultrapassar a marca trágica de 200.000, é o próprio Bolsonaro. No mundo inteiro já são mais de 86 milhões e quase 1.870.000 mortes, mais de 61 milhões e meio de pacientes recuperaram, cerca de 23 milhões apresentam sintomas leves e 108 mil estão em estado grave. Os Estados Unidos somaram mais 2.048 mortes e mais de 198 mil casos novos em 24 horas, elevando o total de casos confirmados para mais de 21 milhões e o de mortes para 357.145. Na cidade de Los Angeles, a segunda maior dos Estados Unidos, com 10 milhões de habitantes, o pior foco da pandemia no país, os enfermeiros e médicos de ambulâncias foram orientados a economizar oxigênio e não transportar pacientes com poucas chances de sobrevivência. Mais de 120.000 pacientes estão hospitalizados hoje nos Estados Unidos. A China deu um sinal de alerta com um surto de 63 casos novos na província de Hebei, perto de Beijing. Não é Hubei, onde fica Wuhan, onde começou a pandemia. A Alemanha e a Itália reforçaram as medidas de confinamento. O governo alemão prorrogou de 10 de janeiro até o fim do mês. O Banco Mundial reduziu de 4,3% para 4% a previsão de crescimento da economia mundial para este ano. A expectativa para o Brasil é de um avanço de 3%, depois de uma queda de 4,5%, uma queda estimada em 2020. Ainda não tem o resultado final. Quando a pandemia acabar, 18% dos trabalhadores americanos vão continuar trabalhando em casa. Antes da pandemia, eram 7% que faziam isso. Os preços do petróleo subiram 5% para cotações entre 42 dólares e 22 centavos a 53 dólares e 88 centavos, dependendo do tipo de óleo. As causas foram o anúncio da Arábia Saudita de que vai cortar a produção diária em 1 milhão de barris em fevereiro e março, e a tensão no Oriente Médio, porque o Irã capturou um navio petroleiro da Coreia do Sul. A República Islâmica nega a apreensão do navio-tanque, mas protestou contra a retenção de 7 bilhões de dólares em bancos sul-coreanos por força das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. A China construiu fábricas perto dos campos de concentração, onde internou cerca de 1 milhão de muçulmanos na província de Xinjiang, no leste do país. É provável que eles sejam submetidos a trabalhos forçados. Por esta e outras razões, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, está sendo criticada. No fim do ano passado, sob a liderança de Merkel, a União Europeia fechou um acordo de investimentos com a China. Interessa às grandes empresas alemãs, mas é uma recompensa num ano em que o regime comunista chinês enganou o mundo no início em torno da pandemia, aumentou a repressão aos muçulmanos do povo uigur, acabou com a autonomia relativa de Hong Kong, impondo uma lei de segurança nacional linha dura, atacou a Índia no conflito de fronteiras na cordilheira do Himalaia e reafirmou sua pretensão de soberania sobre 90% do Mar do Sul da China. Nas eleições complementares na Geórgia, o Partido Democrata já conquistou uma vaga com a vitória do pastor Raphael Warnock sobre a senadora Kelly Loeffler, que será o primeiro negro a representar a Geórgia no Senado. Na outra disputa, o desafiante democrata Jon Ossoff tem uma vantagem de 9.500 votos sobre o senador David Perdue. A se confirmar esta vantagem, o Senado americano ficará dividido ao meio. Cada bancada terá 50 senadores.
Como presidente do Senado, caberá à vice-presidente Kamala Harris desempatar, dar o voto de Minerva. Isso aumenta ainda mais o peso político da ex-senadora californiana. Harris será a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos, a primeira de origem africana e a primeira de origem indiana. Ela vai seguir a orientação do presidente, mas terá um peso extra nas negociações com o Congresso. Nesta quarta-feira, o Congresso recebe os votos do colégio eleitoral e certifica a eleição de Joe Biden e Kamala Harris. Mesmo que 12 senadores e 140 deputados republicanos contestem o resultado, como prometem fazer, será o fim da tentativa de golpe de Donald Trump para não sair da Casa Branca. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa. Se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.